Olá pessoal, aqui estamos para gravar mais uma aula, né, nossa segunda semana aí de aulas gravadas. Hoje a gente vai falar sobre a questão do cálculo dos benefícios previdenciários. Aí a gente precisa ter uma atenção muito grande, porque a reforma da Previdência alterou aí substancialmente a forma, né, a metodologia de cálculo que até então era empregado. Nós temos aí um novo regime, uma nova lógica, talvez, de cálculo dos benefícios, com uma série de exceções. Então, quando a gente for estudar também cada um dos benefícios, a gente vai, de alguma maneira, reprisar, mencionar novamente aí o que, né, prepondera na questão do cálculo de cada um dos benefícios. Hoje a gente vai ver a regra geral e aí na sequência a gente vai vendo também cada um das exceções aí para cada benefício. Bom, um detalhe, fiquem atentos, repassem aí para os demais colegas que porventura não estejam assistindo às aulas. A partir da semana que vem, a cada semana nós teremos ao longo aí da exposição, eu vou lançar uma questão, tá? Uma questão. Essa questão precisa ser respondida individualmente por vocês, né? Vocês vão encaminhar essa questão, a resposta dessa questão por e-mail para mim, e a cada aula temos uma questão e cada questão vai somando aí uma fração de nota que vai ser computada ao final aí do bimestre ou do semestre, conforme for aí conforme prolongar aí essa necessidade de aula gravada. Então, semana que vem, eu vou ressaltar, óbvio, no início da semana que vem, mas fiquem atentos. A cada vídeo será lançada uma questão. Essa questão vai ser colocada só ao longo do vídeo, não vou colocar ela expressa lá no material do AVA, senão, né, de alguma maneira, vocês conseguem responder sem assistir o vídeo. Então, ao longo do vídeo, será feita essa exposição, esse questionamento, aí vocês me mandam a resposta por e-mail individualmente. Cada resposta vai somar uma fração de nota e também vai computar aí como presença, né, que são os requisitos aí necessários para a graduação. E aí essa pontuação semanal, é, cada aula será uma fração e aí vai depender de como a coisa vai se desenvolver até o final do semestre. Vamos supor aí que a gente não tenha mais aulas até o final do semestre, que a gente fique sempre aí nessa questão de videoaulas, essa fração vai ter um peso aí enorme, né, e vai ser preponderante aí para vocês poderem obter a média, né? Então fiquem atentos, vamos dar sequência aí à aula, novamente com o apoio dos slides, esses slides estão aí disponíveis no AVA, todo mundo pode fazer o download para imprimir e fazer as anotações aí que entender a Bíblia, né? Então vamos lá para o primeiro slide. Quando a gente fala de cálculo, né, do valor que a pessoa recebe quando se aposenta, do valor que ela está aí virá a receber mensalmente, né, como benefício da Previdência, a gente primeiro tem que ter aí como ideia geral, né, a questão dos parâmetros que é, o regime em si comporta, né? Então, aquilo que a gente já falou lá no início do semestre, acerca das características aí desse regime geral da previdência social, né? Qual que é a ideia da aposentadoria ou dos benefícios? Manter aí um certo nível de subsistência para a pessoa e não permitir, né, ou não manter a qualidade de vida ou manter o luxo dessa pessoa. Então, qual que é a primeira premissa que a gente viu lá na questão dos princípios é que o benefício previdenciário ele nunca vai ser superior ao teto do INSS, né? Esse valor hoje para 2020 é de R$ 6.101,06, né? Então ninguém se aposenta com um valor maior. A única exceção aí com relação ao teto é o salário maternidade, uma proteção especial na Constituição e tudo mais. Então, basicamente, o salário maternidade é o salário da ativa da pessoa. É, temos o teto de 6.101 e temos o mínimo, o piso. Né? O piso é o que? É o salário mínimo. Né? Então, todo o valor, toda a renda que um
aposentado recebe ou um beneficiário da Previdência recebe, nunca deve ser aí inferior a um salário mínimo, desde que essa remuneração venha a substituir aí o salário da pessoa, a remuneração mensal da pessoa, né? Então, em razão disso, né, nós temos duas exceções aí dentro daquela lista de benefícios da Previdência Social. As exceções são aí o salário família e o auxílio acidente, né? Esses dois valores eles não vêm a substituir a remuneração da pessoa. Esses dois valores eles vêm a compor, né? Vêm a somar aí um valor, né? Um valor aí conforme a modalidade a gente já vai ver, mas a remuneração mensal a pessoa continua recebendo, né? Então, salário família, auxílio acidente são os dois benefícios em que se admite aí que eles sejam menores que o salário mínimo. Todos os demais, seja aposentadoria, seja auxílio-doença, seja pensão por morte, seja, enfim, né, auxílio-reclusão, todos eles aí vão ser estipulados entre R$ 1.045 e R$ 6.101. Bom, seguindo aqui nesse segundo slide, a gente faz um pequeno resumo de como era o cálculo do salário aí das pessoas, né, dos benefícios dos aposentados, enfim, dos beneficiários aí do regime geral. Vejam, até ano passado, antes da reforma, existia uma regrinha, né, que fazia o seguinte: se pegava ou se somavam todas as contribuições que o segurado realizou ao longo de sua vida, fazendo essa soma, né, esses valores eles eram atualizados pelo INPC e era feita uma média aritmética descartando-se os 20% menor, né, os valores menores, as contribuições mais baixas, o 20% era excluído desse cálculo, ou seja, num período aí em que você poderia estar com uma remuneração menor, ou no início da carreira, em que, via de regra, a pessoa recebe menos, ou no momento de dificuldade que a pessoa recolheu aí facultativamente só sobre o mínimo, enfim, esse período, esse 20% menor, ele era excluído, né? Ele era excluído, não ingressava aí nessa média aritmética das contribuições. A reforma da Previdência acabou com isso, né? Então agora tudo, né, e todo o período vai ser considerado, né? Todos os meses de contribuição você vai colocar aí para realizar essa média aritmética, né? Então nós temos aí a consideração de todo o período, desde o início das suas contribuições, sem qualquer descarte, né? Então esse início da fórmula, né, nesse início do cálculo, não vai mais descartar os 20% menor, vai considerar todo o período. É óbvio que para se chegar, precisa se trazer cada contribuição para um patamar corrigido monetariamente, né, atual, no momento do cálculo. Então, cada contribuição ela é realizada uma correção monetária pelo INPC, né, só que aí se chega à média aritmética de todo o período corrigido, né, obviamente. Então, essa lógica de buscar um período e buscar uma média vai trazer aquilo que a gente chama de salário de benefício, que é a base sobre o qual vai ser definido aí o valor que a pessoa vai receber, né? Então, veja, com exceção do salário família e do salário maternidade, todos os outros benefícios eles vão partir dessa média desse período que é computado, né? Então, cada benefício vai ter agora seu ajuste, sua finalização do cálculo, mas tudo parte dessa média, dessa base aí que a gente vê nesse slide, né? Então, vai considerar todo esse período, mês a mês, atualiza-se mês a mês para o momento da realização do cálculo e faz uma média aritmética aí do período. Bom, nesse terceiro slide aqui, a gente tem talvez uma das mudanças mais significativas aí com a reforma da Previdência,
que é essa planilha, esse gráfico aqui, que traz qual é o coeficiente, qual é o percentual que vai ser multiplicado aí em cima desse salário de benefício, né? Então, veja, no slide anterior a gente acabou de mencionar, vai ser coletado aí todo o período de contribuição e realizado uma média. Só que esse não é o valor que a pessoa vai receber, né? Então, a média de tudo que contribuiu é o primeiro passo, mas não vai trazer já naquele instante o valor de benefício. O valor do benefício, o quanto a pessoa vai receber, vai ser multiplicado aí por um percentual. Só que esse percentual é variável de acordo com o quê? De acordo com o tempo de contribuição da pessoa. Então foi formatado esse gráfico, né? Então a gente parte da onde? A gente parte, né, com tempo de contribuição ali de 20 anos, a pessoa que buscar a aposentadoria, obviamente ela tem que cumprir os requisitos de cada um dos benefícios, nós vamos falar aqui da aposentadoria por idade, ela contribuiu só com 20 anos, aquela média, aquele salário de benefício que a gente viu no slide anterior, vai ser multiplicado por 60%. Né? Então vejam, essa pessoa vai perder 40% daquela média. Óbvio que é limitado ao valor do salário mínimo. Né? A hora que o cálculo, esse percentual, vier a reduzir, trazer um valor menor que o salário mínimo trava ali, vai ser o salário mínimo. Né? Mas aqui a gente está falando essa variação acima do salário mínimo e abaixo do teto aí de 6.101. Então veja, para o homem, começa ali com o tempo de contribuição de 20 anos e a cada ano adicional que ele contribui, ele vai ganhar 2% a mais aí da média do salário de benefício. Né? Então vejam, na prática, né, é feita aí essa escala, e ele só vai receber 100% do salário de benefício, que é aquela média que a gente falou, se ele contribuir por 40 anos. Né? Então vejam, para uma pessoa receber uma aposentadoria que a gente chama cheia, um valor cheio, né, integral, da média, precisa contribuir com 40 anos. E esse gráfico ele não se encerra por aí. Né? Então, se a pessoa contribuir, por exemplo, 41 anos, no caso do homem, ele vai receber 102%, mais um ano 104, 106, enfim, assim sucessivamente. Mas, óbvio, né, ressaltando aquilo que eu falei, vai ser limitado ao teto, né, de 6.101,06 para o ano de 2020. Né? Esse valor sempre é atualizado anualmente pelo INPC. Então, nós temos aí na parte de cima o gráfico para os homens e embaixo para as mulheres. Né? As mulheres têm aí uma redução de 5 anos aí nesse tempo de contribuição em comparação com o homem. Né? Então, com 15 anos de tempo de contribuição, recebe já aí 60% e vai somando até os 35%, né, para chegar aos 100%. Esse gráfico que a gente viu no slide anterior é a regra geral, né? É a regra geral sobre a qual vão ser aplicadas aí algumas exceções, algumas regras específicas conforme o tipo de benefício. Né? Então lá a gente viu aquele gráfico, aquela escala de majoração do benefício conforme a pessoa mais contribui. Né? Então vejam qual é a lógica, a pessoa que contribui mais ganha mais, né, no final das contas. E aí nós temos regrinhas específicas para cada um dos benefícios. Né? Cada benefício comporta aí peculiaridades, precisa ter detalhes específicos, porque os benefícios possuem aí fatos geradores, né, situações específicas. Então, quais são aí essas regras específicas no tocante ao cálculo? Né? Óbvio que os requisitos, todos os detalhes de cada um dos benefícios a gente vai ver na sequência aí do curso. Né? Então, vamos por etapas, começando aqui e focando somente na questão do cálculo. Né? Então, a gente viu que se parte aí de todas as contribuições, é realizada uma média aritmética, sobre a qual se aplica um percentual, que começa em 60% e vai somando aí 2% por ano de contribuição. Bom, mas e com relação a alguns benefícios que necessitam aí de alguma regrinha especial? Bom,
Vamos falar primeiro aí da aposentadoria por incapacidade permanente. Essa aposentadoria, ela até ano passado era conhecida por aposentadoria por invalidez, né? Ajustaram aí o nome para incapacidade permanente, ou seja, aquela em que a pessoa não tem mais condições de trabalhar de forma permanente, né? Não vitalícia, mas sim permanente. Vejam, aqui essa aposentadoria ela segue a mesma lógica daquele cálculo, né? Daquela tabela que a gente acabou de ver, com uma única exceção, né? Se a doença ou a incapacidade aí resultar da atividade profissional, né, uma doença em razão da sua atividade profissional, aí recebe, fica lá no 100%, né, não vai ter aí, essa escala vai receber já 100% da média aí do salário de benefícios. Né? Então, veja, quando for decorrente aí da atividade profissional, esse valor, não, a média não sofre uma redução, o que é uma alteração bem significativa para o regime anterior, antes da reforma, porque a aposentadoria por invalidez ela não sofria nenhuma redução, né? Ela era aposentadoria que não sofria o fator previdenciário, que a gente já vê na sequência, era uma aposentadoria cheia, independente aí de ser uma doença ou um acidente, uma incapacidade resultante aí da atividade profissional ou não. Agora não, agora a gente tem uma redação legal que restringe somente para as doenças aí, os problemas relacionados aí à atividade profissional. Bom, a aposentadoria por incapacidade permanente tem essa peculiaridade aí, se for decorrente da atividade profissional, vai para 100% aí da média salarial, né? Não faz aquela escala de 60 em diante. Bom, outro benefício que possui uma regra específica é a questão da aposentadoria especial. Né? A aposentadoria especial é aquela aposentadoria em que o trabalhador está sob um regime de insalubridade, um regime de periculosidade, e conforme a lei, autoriza que ele se aposente mais cedo. Né? Então, ele aposenta mais cedo em razão dos problemas, da dificuldade ou né, do quanto é prejudicial à saúde dele estar naquela condição trabalhando. Né? Então, lá na aposentadoria especial, nós temos uma hipótese de, conforme uma tabela que a gente vai ver mais na sequência, nós temos uma hipótese que é o trabalhador se aposentar com 15 anos, né? Com 15 anos de atividade naquela situação. Então vejam, se no gráfico anterior a gente viu que para homem começa com 20 anos de contribuição, não faria sentido, não teria aí, não seria compatível aquele gráfico com a aposentadoria especial, já que ela prevê uma hipótese a partir dos 15. Então, para o homem que trabalha nessa condição especial, cuja aposentadoria especial preveja 15 anos para se aposentar, aquele gráfico, né, de 60% para o homem começa com 15 e não 20, como a gente viu aí no slide anterior. Né? Então, tem essa peculiaridade para ajustar a aposentadoria especial com relação aí, aquele gráfico de proporcionalidade com relação ao tempo de contribuição. Bom, a aposentadoria rural também é um outro detalhe interessante, porque né, a aposentadoria rural, a gente já falou isso várias vezes, o segurado especial ele não contribui mensalmente. Né? O segurado especial, que é o rural, o pescador artesanal, ele só contribui né, com valor aí em cima do que ele comercializa por safra. Né? Então, essa safra a gente sabe que não acontece todo mês. Então, em razão disso, ele não contribui todo mês. Automaticamente não tem como fazer um cálculo e qualquer matemática aí exigindo a contribuição mensal. Em razão disso, o que o aposentado rural recebe? Ele recebe o salário mínimo. Né? Recebe o salário mínimo, com exceção daqueles que optam em recolher aí facultativamente com esse adicional mensal, né? Existe a faculdade deles
procederem assim, de complementar aí sim todo mês, aí entra naquela fórmula geral. Mas via de regra, o aposentado rural não complementa, né? O que a gente vê na prática, a grande maioria não complementa, e em razão disso, qual é o benefício deles? O salário mínimo, né? O salário mínimo é hoje R$ 1.045 aí por mês. Dando sequência aqui no slide, a gente entra aí na regrinha específica da pensão por morte, né? A pensão por morte, ela tem aí recebido uma atenção especial por conta aí do nosso Congresso, né? Então, desde 2014, 2015, uma série de alterações vem sendo realizadas em cima aí da pensão por morte, tanto na questão dos requisitos, dos elementos aí para a pessoa poder usufruir do benefício e tudo mais. E agora veio, com a reforma, né, da Previdência do final do ano passado, a emenda constitucional 103 de 2019, uma alteração também significativa agora com relação ao valor, né, o valor que a pessoa vai receber com relação aí ao pensionamento. Lembrando, né, que pensão por morte, auxílio reclusão, são benefícios pagos aí aos dependentes, né? O segurado vem a falecer, deixando aí um benefício para os dependentes. Bom, qual é o valor que esses dependentes vão receber? Bom, aí depende, né? Depende do número de dependentes dentro de cada classe. Qual é a lógica? A pessoa que faleceu, o segurado que faleceu, primeiro é verificado quanto ele receberia se ele fosse se aposentar naquele momento, né? Então, a pessoa vem a falecer hoje, vamos ver qual seria o valor que essa pessoa vem a receber hoje. Então, o que é realizado é jogado aí o número, os meses de contribuições, né, o número de anos de contribuições, colocado dentro daquele gráfico que a gente já acabou de ver 2 slides atrás. Então, primeiro se verifica aí qual é o valor da aposentadoria dele, e aí se aplica aí uma cota de acordo com o número de dependentes que essa pessoa deixa, né? Então, se ele tiver apenas um dependente, a cota vai ser de 60% daquele valor da aposentadoria, né? Então, vejam como a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Primeiro se busca lá tudo que o segurado contribuiu, todo o período, faz uma média aritmética e joga-se naquela tabelinha de cálculo lá de graduação, né, de 60% a 100%. Chega-se a um valor como ele se fosse se aposentar. Em cima daquele valor, tal como ele fosse se aposentar, é jogado um novo percentual, uma cota de acordo aí com o número de dependentes. E tem esse quadrinho aí no slide de vocês. Um dependente 60%, 5 ou mais 100% aí, ou seja, recebe a totalidade aí do benefício. O detalhe é que, né, vamos imaginar que a pessoa, né, o dependente deixe de ser dependente, né? Então, vamos imaginar que o segurado deixe em 2 dependentes na mesma classe. Se um dos dependentes vier a falecer ou deixar a condição de dependente, a cota dele deixará de ser recebida pelo outro dependente, né? Então, o benefício ele é rateado por dependente, e assim que um dependente deixa de ter a condição de dependência, a parte daquele dependente é suprimida do pagamento dos demais, né? O que não acontecia antes. Antes esse valor era pago por classe ali, independente do número de pessoas, óbvio que cada um tinha a sua divisão por igual, mas não interessava, né? Se existia 1 ou 2 ou 3, o valor era um só, independente do número. Agora não, né? A quantidade de dependentes acaba sendo bastante relevante, então é mais uma inovação aí da emenda constitucional 103 de 2019. Dando sequência aqui no slide número 6, chegamos ao outro benefício que diz respeito aí aos dependentes, e não propriamente dito ao segurado, que é o auxílio reclusão, né? Auxílio reclusão, de valor pago em razão do recolhimento do segurado para
um estabelecimento prisional, né? Ele está aí privado de sua liberdade, então os dependentes, óbvio que existem vários requisitos, um deles é que seja de baixa renda, até R$ 1.346, enfim, tudo isso vai ser visto mais para frente, mas a regra do auxílio reclusão ela continua sendo aí a lógica da pensão por morte, né? Então a pensão por morte estabelece aí os parâmetros, o auxílio reclusão segue a mesma lógica, e aí a gente reforça, né, aquela questão de que o benefício não pode ser inferior a um salário mínimo, né, tirando o salário família e o auxílio acidente. Então, aqui no auxílio reclusão, na pensão por morte ou qualquer outro, a gente traz sempre esse detalhe, esse cuidado de que quando o cálculo começa a aplicar um coeficiente que reduz o valor abaixo do salário mínimo, o salário mínimo é fixado e fica, né, naquele valor de salário mínimo. Então, o auxílio reclusão aí segue a lógica da pensão por morte, né? Bom, salário maternidade, né? O salário maternidade, quando a gente for estudar ela especificamente, a gente vai ver que existe uma proteção constitucional em cima do trabalhador gestante, da mulher gestante, no caso. Por quê? Né? O nosso sistema trabalhista, né? nosso direito como um todo, ele não pode penalizar uma pessoa por ela engravidar, né? No caso, as mulheres. Então, o que acontece? Diferente dos demais benefícios, o salário maternidade é o benefício previdenciário, ou seja, pago pelo INSS, mas que tem uma série de peculiaridades aí com relação ao valor, né? Então ele não tem aí essa limitação do teto da previdência. Então se a pessoa ganha lá 15 mil, o salário maternidade dela vai ser aí equiparado a esses 15 mil, né? Então veja, quando a pessoa é empregado com um valor fixo mensal, ela vai receber aí, como na licença maternidade, o valor equivalente à sua última remuneração, né? Última remuneração aí, ou seja, o salário na integralidade. Existe uma jurisprudência aí dos tribunais superiores que limitam esse valor também ao teto do funcionalismo público, né? O teto aí que é o valor que recebem os ministros do STF, tudo mais, que seria R$ 41 mil, né? Então, arredondado. Então, vejam, né, existe essa limitação, mas é lá em cima, 40 e poucos mil reais, né, não é o 6.101. Bom, e se a pessoa recebe, né, a mulher recebe aí um salário variável, né, um salário aí que não é fixo, né, ela não tem carteira assinada, recebe por comissão, por exemplo, o que acontece? Aí ela vai receber como salário maternidade a média dos últimos 6 valores recebidos, né? Então, 6 valores recebidos, ou seja, uma média aí recente do que ela vinha recebendo. E aí, caso ela seja autônoma, né, seja aí, ingresse aí na qualidade de contribuinte individual, uma empresária, por exemplo, né, ou facultativa, aquela que contribui aí espontaneamente para o INSS, vai ser feito aí uma média, um valor equivalente aí, né, a 1/12 dos últimos 12 salários de contribuição. Então ela contribuiu aí por 12 meses, é feita uma média, aí ela recebe, né, a divisão por 12 desse valor aí, para se apurar um valor próximo daquilo que ela contribuiu, né? Então aí sim em cima aí do valor de contribuição e não do valor efetivamente que ela recebe, né? Então o detalhe é esse, né? Enquanto que a mulher com carteira assinada recebe o valor cheio, no caso do contribuinte individual facultativo é em cima do salário de contribuição, né? Existe essa questão interessante aí no salário maternidade. Seguindo aqui no nosso sétimo slide, temos aí a questão do auxílio-doença. O auxílio-doença é aquela incapacidade para a pessoa voltar ao trabalho em razão de uma doença ou um acidente, e essa pessoa recebe aí, né, um atestado médico com mais de 15 dias consecutivos, né? Aí a partir do 15º dia, ou seja, no 16º dia,
essa pessoa passa a receber um valor que vem do INSS, né, que se chama auxílio-doença. Essa pessoa não consegue trabalhar, essa pessoa está incapacitada aí de trabalhar. E aí, qual que é o detalhe, né? Para o auxílio-doença, ele considera aí, em cima daquela média de contribuição, ou seja, do salário e benefício, ele aplica um coeficiente aí fixo redutor de 91%. Né? Então, ele pega o salário de benefício e aplica-se aí 91%, ou seja, retira 9% do valor da média. Né? Então, é um valor fixo aí, esses 91%. O detalhe é que esse auxílio-doença, ele não pode ser aí superior, né? O valor do benefício não pode ser superior aí à média dos últimos 12 salários de contribuição. Né? Então, isso é uma forma de não incentivar, né, que a pessoa fique, entre aspas, doente, para receber um benefício maior do que aquilo que ela recebe na ativa. Né? Então, pode ser aí um caso de mudança de emprego, qualquer outra coisa assim, que ela tem uma remuneração nova menor do que a remuneração antiga, então ela tem aí um incentivo, vamos dizer assim, para ela ficar doente, né? Porque estando doente, o auxílio doença seria maior do que o salário na ativa, em razão de um emprego anterior, né? Então nós temos essa regrinha aí do artigo 29, parágrafo 10º da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, que traz essa limitação. Seguindo, né, entramos aí no oitavo benefício, que a gente vem comentando, a oitava regrinha específica aí na questão dos valores, a questão do auxílio acidente. Né? Então a gente viu até agora a questão que o valor do benefício, né, ele sempre vai estar entre um salário mínimo e o teto do INSS, com exceção de dois benefícios. Um deles é o auxílio acidente. Né? Então o auxílio acidente, ele é um benefício que não substitui a remuneração da pessoa, é uma compensação, é uma indenização em razão aí de uma redução da possibilidade dele trabalhar. Né? Então ele continua autorizado, né, liberado para o trabalho, mas em razão de um acidente ele teve aí alguma de suas funções, né, uma redução aí da sua efetiva, no seu potencial efetivo de trabalho. Recebe uma indenização, por isso que se chama auxílio acidente. Como é só uma indenização, uma compensação, esse valor pode ser menor que o salário mínimo. Né? Então, o que acontece? Qual é o valor que essa pessoa recebe? É metade daquilo que ela teria direito se fosse se aposentar, né? Por invalidez ou por incapacidade permanente. Então, faz o cálculo lá conforme a aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente e divide por 2 aí para dar os 50%. O detalhe, né, é que como a pessoa continua trabalhando, ela continua com o salário dela, né? Então esse valor acresce aí ao salário dela, por isso que pode ser aí menor. E a última regra específica que nós temos aí é com relação ao salário família. Né? Assim como a gente mencionou no slide atrás, o salário família também não tem aí a necessidade de seguir os parâmetros do salário mínimo e do teto do INSS. O salário família é apenas um incentivo, né, um abono, enfim, algo que o Estado resolve pagar para as pessoas em razão de ter um filho, né, de ter aí um dependente, limitado até uma certa idade e desde que a renda bruta da pessoa não seja acima de 1.364,43. Né? Então, para essas pessoas, né, para cada filho que elas venham a ter, recebe aí um valor de R$ 46,54 por mês. Né? Então é um valor fixo, um valor único, não tem mais a graduação, até no passado tinha uma divisão conforme o valor da renda do segurado, tinha duas escalas, agora ficou uma coisa só, né? A renda bruta mensal é até 1.364, para cada filho a pessoa vem a receber um valor fixo, né? R$ 46,54, não tem cálculo, não tem média, não tem nada. É um valor fixo aí por mês. Bom,
E para encerrar a aula de hoje, eu acho extremamente relevante, a gente não pode deixar em branco, né, essa questão do cálculo dos benefícios sem a gente mencionar o famoso, né, o tão mencionado fator previdenciário. O fator previdenciário, ele, ele vai ser extinto, ele vai ser eliminado aí do nosso ordenamento, porque a emenda, né, a reforma constitucional de 2019, a emenda 103, ela não prevê mais a utilização do fator previdenciário para os benefícios a partir de agora. Só que ele continua valendo aí para algumas situações, né? Quais são essas situações? Por exemplo, aquela pessoa que já completou os requisitos ano passado de aposentadoria por tempo de contribuição, mas ainda não pediu aposentadoria, vai pedir agora. Ela se aposenta de acordo com as regras do ano passado. Ou seja, né, vai aplicar aí o fator previdenciário. Então, o fator previdenciário, ele surgiu lá em 99, na reforma da Previdência de 98. Né? Então, a reforma da Previdência de 98 estipulou aí que uma lei criaria, né, uma fórmula matemática para adequar aí o benefício de acordo, né, com a expectativa de vida e o tempo de contribuição do trabalhador. Então, surgiu aí uma lei específica em 99 trazendo o fator previdenciário e ela só se aplicava para a aposentadoria por tempo de contribuição, né, que hoje não existe mais, ela foi alterada. A aposentadoria por tempo de contribuição era obrigatória, né, a multiplicação aí por esse fator previdenciário, e a aposentadoria por idade quando o fator previdenciário melhorava o valor, né, do benefício aí, quando a matemática trazia um valor maior. Então, até ano passado nós tínhamos essa regra. O que acontece, né? Com a reforma da previdência, o fator previdenciário não é mais, né, um componente aí dessa matemática, mas ele vai entrar para aqueles que ainda, né, se valem das regras antigas, aqueles que têm o direito adquirido pela legislação anterior, e para uma modalidade de transição, né, a transição aí de quem estava próximo a se aposentar por tempo de contribuição. A emenda constitucional ela trouxe uma regrinha de transição, né, ela trouxe aí uma forma de atenuar, né, as mudanças para aqueles que estavam próximos ou, né, traduzindo para aqueles que estavam há apenas 2 anos aí de completar o tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quem faltava até 2 anos para se aposentar naquela modalidade, o fator previdenciário vai ser aplicado ainda. Né? O que existe é um pedágio, né? Foi estipulado aí um pedágio para a pessoa contribuir um pouquinho a mais. Né? Ela vai ter aí uma atenuação da nova regra. Né? E aí o fator previdenciário vai ser aplicado tal como era antes da reforma da Previdência. Né? Então, nós temos aí esse fator previdenciário que foi muito discutido na época. Essa questão do fator previdenciário foi levado aí para o Supremo, muita gente falava que isso era inconstitucional, porque é uma regra não prevista na Constituição, que violava direito adquirido, tudo isso foi suprimido, aí o STF julgou sim constitucional, julgou que é válido, julgou que o equilíbrio do sistema depende, necessita desse tipo de regra, né? Então foi tudo aí convalidado. E o que era o fator previdenciário? Né? Aqui está a fórmula do fator previdenciário. Esse fator previdenciário, né, ele uma matemática que vai considerar basicamente o quê? Né? Quanto tempo essa pessoa contribuiu, qual a idade dela e qual a expectativa de sobrevida. Né? O IBGE divulga aí periodicamente qual a expectativa de sobrevida de cada um de nós. Né? Então, essa fórmula matemática ela tem uma lógica. Né? Quanto menos tempo contribui, quanto mais jovem a pessoa, menor seria o valor aí da aposentadoria. Né? Então, na prática, o que acontecia? O valor dos benefícios aí que a pessoa receberia a fim de aposentadoria por tempo de contribuição sempre era multiplicado, era reduzido no final.
Então reduzia lá 20%, 30%, 25%, enfim, conforme o valor resultante dessa matemática aí, né? Então vejam que a lei 9876 de 99 traz no seu anexo essa fórmula aqui, né? Esse grupo de informações que basicamente vai ter o quê? Né? O tempo de contribuição multiplicado pela alíquota. A alíquota diz respeito aí ao quanto que a pessoa contribui para o INSS, né, num fator aí de redução. Então, vamos colocar aqui a alíquota correspondente a 0,31 seria os 20% da empresa mais os 11% aí do empregado, né? Então somaria 31. E aqui embaixo expectativa aí de sobrevida conforme IBGE, né? Então nós temos aí toda essa fórmula, né? Então veja, vai considerar a idade da pessoa, vai considerar de novo o tempo de contribuição, de novo a alíquota, ou seja, né, quanto maior a idade, maior o tempo de contribuição, melhor vai ser esse valor aqui em cima, ou seja, melhor, né, vai ser o percentual aí, de uma certa maneira, né, o fator previdenciário quase sempre reduzia os valores, mas em algumas situações bem específicas poderia também melhorar, né, a aposentadoria da pessoa. É o exemplo que acontecia muito com a aposentadoria por idade, né? Então, quando o fator previdenciário melhorava o benefício, aplicava o fator previdenciário. Senão, ele era suprimido das etapas do cálculo aí. Então, nós temos essa matemática, né? Essa matemática aí, enfim, algo bastante complexo que na lógica significa, né, redução de benefício para quem se aposenta muito cedo. Então, o fator previdenciário é algo que foi muito debatido aí no início dos anos 2000, se falou muito sobre isso, era algo bastante temido aí para quem iria se aposentar por tempo de contribuição, e a partir de agora ele vai começar a entrar em desuso aí, tirando essa regrinha de transição, por mais uns 2 ou 3 anos aí, todo mundo vai começar a esquecer do fator previdenciário, mas vale a pena a gente mencionar, porque ainda está presente no nosso ordenamento, ainda se aplica em algumas situações. Bom, pessoal, a aula de hoje é basicamente isso, né? Então agradeço aí a paciência, agradeço o tempo de vocês, lembrando, né, que a partir de semana que vem teremos uma atividade avaliativa para cada aula, então reforcem aí para quem não está assistindo os vídeos, e eu continuo aí no aguardo de sugestões, melhoria, enfim, vocês, né, como é um formato novo, é algo que também a gente pode ir ajustando, é novo para mim, é novo para vocês, então a gente pode ir ajustando a cada semana, né? Fiquem à vontade aí para sugestões, críticas, elogios, enfim. Espero que aquilo que importa esteja sendo proferido, mencionado, né? É a questão do conteúdo. Se vocês estão conseguindo entender, já está de grande tamanho, mas, né, não significa que a gente não possa melhorar aí em algum aspecto. Então, agradeço a todos, uma boa semana e até mais.